Quero começar dizendo aos meus irmãos aquilo que venho falando sempre, que o Evangelho de Jesus é o Evangelho que traz felicidade. Então, se você está em Cristo e não é feliz, tem alguma coisa errada. E eu começo com essa frase porque eu tenho ouvido de muitas pessoas que diz que o Evangelho não traz felicidade, ou não tem a ver com felicidade. E eu fico pensando, que tipo de Evangelho, então, é o que as pessoas imaginam? Porque na região das trevas, onde as pessoas estavam, região de Zebulon e Naftali, diz o texto, que eles viram grande luz. A luz era a graça de Deus para uma região onde as pessoas não conheciam a Deus e não sabiam o que era felicidade. E Jesus olha no seu primeiro chamamento, ele diz: vinde a mim, todos os que estão o quê? Cansados, sobrecarregados, tristes, amargurados, gente infeliz, gente doente da alma, gente perdida. Percebem comigo? Jesus é o quê? A luz do... Jesus é o caminho. Jesus é a ver. Jesus é a... E eu te digo uma coisa, quem está nas trevas não está feliz. Quem está perdido não pode estar feliz. Quem está na morte não pode estar feliz. Mas se você tem a vida, se você foi encontrado, se você tem luz, então você é a pessoa mais feliz da terra. Amém? O que é que Jesus veio fazer ao mundo? Trazer o reino dos céus para a terra. Amém? E o reino dos céus, irmãos, nunca foi um reino de amargura, nunca foi um reino de tribulação, mas foi um reino da graça de Deus. Aí Paulo vai dizer assim, que o reino do céu não se consiste em comida ou bebida, mas paz, justiça e alegria. Pensem comigo. Então, se você tem paz, você é feliz. Se você tem a justiça de Deus no teu coração, você é feliz. E se você tem alegria, meu querido, você caminha, e escute aqui, no meio de muita gente que faz tempo que não sabe o que é verdadeira alegria. Até se alegra com algumas coisinhas, mas na maioria delas, a vida delas são tristes, amarguradas, não sabem o que fazer, e alguns deles não têm mais razão de viver e estão tirando suas vidas. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aos meus irmãos esta noite: ei, Jesus veio para te dar vida, amém? E veio te dar alegria, e veio te dar paz, e veio te dar sentido da vida, e te trouxe aquilo que o homem precisa: felicidade. Amém? Fico pensando, irmão João, como se cantava antigamente. Parece que esse evangelho de não trazer felicidade não coaduna com essa canção que se cantava, e ela é uma canção antiga. Quer ver que vocês sabem? Sou feliz, lembram? Com Jesus. Não conhecem não? Só os antigos. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aprenderam? Ah, vocês são do evangelho que não traz felicidade, né? Mas aqui você veio com um evangelho que traz felicidade. Amém? Então vamos cantar de novo, agora vai ficar mais bonito. Viu, pastor Nonato? Esse vozeirão que você tem aí, vamos lá? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém? Você pode aplaudir a Jesus?
Ei, você conhece pessoas, teus vizinhos, não tem o que você tem, não sabe o que você sabe, não vai para onde você vai, não tem futuro. Escuta-me em nome de Jesus. Ei, eu vim dizer para você que você tem futuro, que você sabe onde vai morar, porque Jesus, antes de ir, disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: pois vou preparar lugar. Pois quando eu for e vou preparar lugar, farei o quê? Voltarei outra vez e vos receberei, para que onde eu esteja vós também. Bem, talvez minha introdução está mais longa do que eu imaginava. Pense comigo no Sermão do Monte. Mateus, estou falando de Mateus capítulo 5. Jesus subiu ao monte, falando do capítulo 1, capítulo 5, versículo 1 em diante. Jesus subiu ao monte e começou a ensinar os seus discípulos, e juntou-se a eles uma grande multidão. Aí Jesus olha para os seus discípulos e começa a dizer: bem-aventurados. O que é bem-aventurados? É feliz. Amém? Isso é ensino de quem? De Satanás? Ou é de Jesus? Então Jesus olha para você e diz: feliz é você? Tem alguém feliz aqui? Estou desconfiado que vocês ainda não entenderam o manto. Está aí, ó. O irmão Felipe entendeu. Glória a Deus, irmão Felipe. Você é um homem feliz. E Jesus começa dizendo: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E ele continua dizendo, depois de dizer: bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo mal contra vós. Ele disse: ei, vocês não são os primeiros, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vocês. Agora, irmão Carlos, Jesus continua ensinando e olha para os seus discípulos e diz assim: olha, esses professores, escribas e fariseus, eles acham que o conhecimento deles traz luz, mas eles continuam nas trevas. Eles até têm algum conhecimento, mas eles são trevas. Agora Jesus olha para os seus discípulos que não tinham tanto conhecimento e diz: mas vocês são a luz do mundo. Eles podem olhar para vocês e dizer assim: bem, eles não têm tanto conhecimento. E Jesus disse: não importa. Eles acham que têm luz e continuam nas trevas, mas vocês são a luz do mundo. E Jesus disse mais: e não se põe uma luz debaixo do alqueire, mas se põe no velador. E Jesus, como quem dizendo: eu não vou esconder vocês, eu vou colocar vocês no lugar, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Continuando, Jesus diz: olha, esse mundo está apodrecido, mas vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Escutem. Aí Jesus disse: olha, mas para isso vocês passaram por uma porta estreita. A porta larga vai para a perdição, mas vocês entraram pela porta estreita, e então vocês entraram no caminho da luz e da vida. E Jesus continua e dizendo: olha, cuidado, não entre pelo caminho dos fariseus, porque eles são vingativos,
Eles não sabem amar, não sabem perdoar, eles não sabem dessas coisas. Mas vocês são diferentes. Amém? Sabe o que eles diziam? Ei, você deve amar seu amigo, mas seu inimigo, você então vai lá e seja inimigo dele também. Ele disse, assim disseram aos antigos, eu porém vos digo, amem os seus inimigos. Ei, só quem faz isso é gente feliz. O infeliz quer que o outro se rebente. Amém? Eu não sei como é o seu coração, se é vingativo ou se é perdoador. Isso vai revelar quem de verdade você é. Eu quero que ele morra. Aí Jesus está dizendo que é discípulo de outro. Meu não. Meus discípulos amam, perdoam, não se vingam. Aí Jesus vai mais e diz, olha, eu vou dizer outra coisa para vocês. Eu vou já entrar no texto, mas eu estou fazendo uma volta aqui no sermão em que Jesus estava falando. Ele disse, olha, presta atenção, um discípulo meu não muda o que está na palavra um tio sequer. Nada. Eu não concordo. Então escuta bem, o discípulo de Jesus jamais vai discordar daquilo que Jesus disse. Ele pode até não entender o que Jesus falou, mas dizer, eu não concordo, é problema seu. Jesus disse, ei, não se põe ou se coloca absolutamente nada daquilo que já está posto. Depois Jesus, aí ele dá eu vou pular aqui porque eu vou entrar no texto. Depois Jesus começa dizendo outras situações. Ele diz, e uma delas é, olha, vocês são felizes, mas preste atenção, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, não fiquem preocupados com o que vocês vão haver de vestir, ou de comer, ou de viver. Vocês sabem, olhem para os lírios dos campos, que hoje está bonito, amanhã é cortado e lançado no fogo. Ele diz, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como esses lírios do campo. Percebam, os parceiros estão preocupados com o que vocês vão comer. Escuta, isso é preocupação de quem não é feliz. Ele diz, é dos pagãos. E toda vez que eu olho um cristão só preocupado, sabe, com aquilo, com o amanhã, com aquilo que ele vai comer, eu entendo, esse cristão ainda não entendeu que Jesus está dizendo, você não pode viver com suas preocupações. Porque ele diz assim, todo o dia terá o seu próprio mal. Então pare de ficar preocupado quanto tempo de vida você vai ter, o que você vai comer, beber ou vestir. Ele disse, isso quem faz são os pagãos. Mas primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Olha o reino. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eu quero falar hoje, ainda nesse texto. Então abra a sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 6. Acharam Mateus capítulo 6, amém? Primeira coisa, primeiro princípio que eu quero falar esta noite é sobre o princípio da generosidade. O princípio diga comigo, da generosidade. O princípio da generosidade. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita,
para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que te ver em secreto te recompensará. Pense comigo, você é um discípulo de Jesus, amém? Caminhando, nós não somos admiradores de Jesus. Samuel, a maioria das pessoas que nós conhecemos, elas apenas admiram o Jesus criança, bebezinho, eles não têm problema. Aliás, pastor Nonato, eles fazem festa do Jesus, o menino nascido em Belém, lembram disso? E o comércio ganha dinheiro com isso. Os homens não têm problema quando é Jesus do Natal. Não. Eles não têm problemas quando se fala do Jesus que curou o cego, ressuscitou os mortos e fez grandes coisas. Eles não têm problema com esse Jesus. Eles até aplaudem. Não tem problema com Jesus ensinando boas obras e eles dizem ele é um grande mestre. Mas escuta, eles têm problema com Jesus que veio desfazer as obras do diabo. Quando toca no Jesus que veio desfazer as obras do diabo, arrancar as máscaras da hipocrisia, da religião, da mentira, e quando Jesus tira isso, porque ele como a verdade, ele vai revelar as mentiras que existem, aí esses eles têm problema. Aí Jesus olha e diz assim, ei, os fariseus dão esmolas, então isso não é um problema. Mas eles fazem essas coisas para ser visto pelos homens. Eles colocam máscaras de santidade, de generosos, ou de qualquer coisa, para dizer, bem, nós somos melhores do que os outros, nós fazemos. Escuta, Jesus não disse assim, que esmola, irmãos, esmola não é opção, ou eu dou ou não. Jesus diz, é quando deres, ele não diz se deres, mas é quando, e quando ele diz assim, quando é sinal de que você vai ter que fazê-lo. Eu não posso imaginar um crente que não seja generoso, meus irmãos. Não. E essa generosidade não é quando estamos diante dos holofotes. Jesus está dizendo, Davi, que isso é fácil, qualquer hipócrita pode fazer isso. Qualquer hipócrita, irmão João, sabe, vai ter cara de bonzinho. Porque está todo mundo vendo, aí Jesus disse, eles fazem e já receberam suas recompensas. Tu, porém, quando fizeres, e deixa eu lhe dizer, faça. Pastor, eu nunca dei uma esmola. Dei. Seja generoso. Não pense só em você. Lembrando do texto que o Hélio leu, o pão é nosso. Amém? Escuta aqui, irmãos. No pior dia da tua adversidade, não é tão bom alguém te ajudar? Sim ou não? Às vezes é dinheiro, mas nem sempre. Às vezes é uma informação, sabe, que vai tirar o outro do buraco, pastor Nonato. Às vezes, sabe, é apenas tirar do lugar ou dar uma carona para alguém, você vai resolver um problema enorme da vida dos outros. O que Jesus está olhando é dizendo assim, vocês não podem ser meus discípulos e continuarem sendo gente ruim. Ruim de coração, que não amam, que fazem de si mesmo o culto de si para si. Meu Deus, a minha palavra hoje está mais pesada do que sempre eu falo, mas eu creio que Deus está querendo trabalhar com corações aqui, que precisamos ser generosos. Isso é ensinamento de Jesus. Isso, aí deixa eu logo te dizer uma coisa, então eu vou pegar o dinheiro que eu daria dízimo, sabe, e então eu vou dar aos pobres. Jesus não disse isso. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Lembra quando ele disse isso? Porque às vezes quando se fala de generosidade, o cara pensa assim, não, então eu não vou dar na igreja. Jesus não disse isso.
Aí você não acredita nisso porque está achando que eu quero dinheiro de você? Não, não, se você não é generoso, esqueça. Não é disso que eu estou falando. Eu estou lhe dizendo que Jesus chama a gente para transformar em gente parecida com Ele. Se você não parece com Jesus, é possível que você não seja seu discípulo. Seja até um admirador, sabe, como disse, do menino, do que fazia milagres, do que fazia algumas coisas legais, mas quando é para arrancar a máscara, aí você já não gosta dele. Meu Deus, vocês estão me olhando assim, preocupados? Eu olho para a cara de vocês como quem diz assim, meu Deus, o pastor está com vontade de bater em nós. É quase uma verdade, mas não é. O que eu quero dizer a vocês, Jesus está chamando gente para ser generosa. Já chega, irmãos. Irmãos, tem gente do lado de fora da igreja mais generoso do que crente. Eu não posso acreditar numa loucura dessa. Não, Evaldo. O crente deva ser a pessoa mais generosa que possa ser. Amém. Largue de ser mão de vaca, em nome de Jesus. E olhe para as pessoas e ame as pessoas. Irmã Leia, esse é um bom termômetro para a gente perceber se as pessoas de verdade amam. Se as pessoas realmente entenderam o Evangelho. Se as pessoas querem andar com Jesus. Ei, Jesus disse, vocês querem andar comigo? Então vamos fazer o seguinte. Se te obrigarem a andar 1 quilômetro, anda logo 2, rapaz. Não fica com esse negócio na cabeça. Ai, meu Deus, me obrigado a andar 1 quilômetro. Eu estou chorando. Jesus, anda logo 2, que esquece logo isso. Está fazendo mais do que o cara está mandando? Ah, eu quero tua capa. Dá logo a túnica e não fica chorando o leite derramado, rapaz. Ei, Jesus nos chamou para ser gente madura. Que não vive nas suas emoções, uma hora é uma gangorra, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. E uma das coisas que revela quem é você, é como vai o seu coração em relação aos outros. E Jesus está dizendo, seja generoso. Quem conhece, irmãos, alguns carros, antigamente até não fazem mais, faz tempo que eu não vejo. Mas tem aqueles carros que eles colocam, pastor Renato, assim, né? Propriedade exclusiva de Jesus. Já viu aqueles adesivos? Jesus nunca pegou uma carona naquele carro. Não. Irmão, dá uma carona. Ô, pastor, eu estou indo. Irmão, ajude o irmão. Não dá para mim. Irmão, dá para você fazer uma... Não posso. Não é assim? E tu está pensando que Jesus não olha para a gente? Onde está o teu tesouro, ali está teu coração. Bem, minha oração é que saia a gente hoje mais generoso do que já era. Eu sei que vocês são generosos. Esta é uma igreja generosa, mas eu quero que vocês sejam muito mais ainda. Segunda coisa, segundo princípio. O princípio da oração ou da dependência de Deus, é claro. Versículo 5, Mateus capítulo 5. Novamente Jesus não disse orares, mas quando? Aí ele diz, não sereis como os hipócritas. Ele vai dar outro ensinamento parecido com o primeiro. Porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos, nas praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás ao teu pai, que estará em secreto, e teu pai que te ver em secreto te recompensará. E quando orares, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes de lhe o pedirem. Oração.
Eu vou dar uma chamada em vocês agora. Fazemos reunião de oração na igreja, as pessoas não vêm. Fazemos uma vigília de oração, os irmãos não aparecem. O sujeito está numa situação difícil, ele é mais fácil murmurar do que entrar no quarto e orar. És discípulo de Jesus? És feliz? Então deixa eu te dar uma receita. Jesus está dizendo, não basta ser apenas generoso, você precisa orar. Irmãos, o que coloca um crente de pé é o seu relacionamento com Deus. Você pode vir aos domingos ou até nas quartas-feiras ou nos cultos da semana ou em reuniões e não tem nada errado com isso. A questão, o que Jesus está dizendo é, qual é a tua relação de dependência de Deus? Eu disse que minha palavra hoje é mais prática. Esqueceram da coisa mais preciosa que nós temos, é oração. Por isso, nós temos uma geração de crentes fracos, que não oram. Uns gostam do louvor e não tem nada errado no louvor. Outros gostam da pregação porque pelo menos traz algum entendimento. Outros gostam apenas do ambiente. A minha questão é, e Jesus olhando para o teu coração, o que é que ele vai ver? Um homem, uma mulher dependente dele, ou alguém que vem e bebe e quando vira as costas esqueceu, porque não tem relacionamento. Oração é dizer o seguinte, eu dependo de Deus. Eu não faço porque as pessoas, Jesus está dizendo, não faça como os hipócritas, para serem vistos, para serem aplaudidos. Ele até dá uma receita dizendo, quer saber de uma coisa? Entra no teu quarto, e teu pai que te ver em secreto, te recompensará publicamente. Eu fico pensando, irmão João, que em alguns lugares, Deus vai entrar no nosso quarto e os casais estão brigando, ao invés de se juntarem para orar. Meu Deus, que palavra doída. Segure as pontas. Se está servindo para você, não fique chateado não, é porque Deus quer reposicionar a sua vida. Amém. Meu Jesus, eles estão quase dizendo ai, ainda que seja ai, mas eu quero que eles se convertam. Irmãos, orar não é um sacrifício. Irmãos, orar deveria ser algo que fluísse de dentro do nosso coração, mãe, e dizer assim, eu vou orar, eu vou falar com meu pai. Agora, Josi, presta atenção. Só existe 16 vezes em todo o Antigo Testamento, dos 39 livros do Antigo Testamento, só 16 vezes Deus é chamado de Pai. Em todo o Antigo Testamento. Ele é chamado de Deus, de Senhor, sabe, de Todo-Poderoso, de Altíssimo, tudo isso chamam. Agora, quando é para se tratar de Pai, raríssimas vezes você vai ouvir o Antigo Testamento chamar Deus de Pai. E aí Jesus teve problema, porque Jesus dizia, inclusive, eu e o Pai somos um. Tudo, se você lê o livro de João, é o tempo todo, Pai, 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 o tempo todo. Aliás, na oração do Pai Nosso, ele olha e diz, agora, eu estou dizendo que Deus é meu Pai, mas eu estou dizendo que Ele é Pai de vocês, por isso quando vocês orarem, vocês dirão, Pai Nosso. Você sabe como era uma oração, irmã Nilde, no Antigo Testamento? Deus de Abraão, a referência era Abraão. Deus de Isaac, Deus de Jacó. Sabe qual é a nossa referência? No Novo Testamento, as orações paulinas está escrito Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Jesus está chamando a sua igreja para voltar a orar. A igreja lá fora não é você?
Por que você abdicou do direito de orar? Deus te deu uma chave nas mãos. Amém? Amém, 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 amém. Jesus, quando perguntou, disse assim: o que é que diz os homens, o Filho do Homem? Aí eles foram dizendo: rapaz, é Elias, João Batista, Jeremias, outros profetas. Ele disse: vocês. Aí Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então deixa eu te dizer uma coisa: eu vou te dar a chave do reino dos céus só porque você descobriu. E tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Escuta bem, Jesus está dizendo: porque você teve uma revelação de quem eu sou, eu vou dar a vocês não apenas o acesso de chegar para abrir a porta, eu vou dar a chave na mão de vocês. E sabe qual é essa chave? Oração. E quando vocês orarem, tudo que vocês concordarem em oração na terra terá sido concordado no céu. Sabe o que eu penso, Hélio? Não é o céu que afirma, é a terra que diz ao céu. É você, quando ora, aliás, dizia John Wesley, que Deus não fazia nada a não ser em resposta à oração. Igreja de Jesus quer ser vencedora, quer experimentar mais de Deus, quer ver Deus agir, fazer milagre na tua casa, nas coisas impossíveis. Você tem uma chave: oração. Vai, Jesus disse: todo que pede, recebe. O que bate, a porta abre. Escuta, Deus está chamando a igreja para orar. E pare de ser preguiçoso na sua oração. Você não pode ser chamado de cristão e não orar. Pastor, eu não consigo orar 5 minutos. Será? Eu vou te dar uma lista hoje. Faça uma listagem pequena, é simples. Como é que eu oro 5 minutos? 5 minutos. Para quem não sabe orar, 5 minutos é demais. Então faça uma lista, eu vou te dar só aqui um exemplozinho. Você vai colocar: eu vou orar pelo meu filho, porque ele precisa passar, sei lá. Aí eu vou orar pelo meu marido, eu vou orar pela minha mãe, eu vou orar pelo meu pai, eu vou orar para Deus me dar alguma coisa que eu preciso, sabe? Eu vou orar pelas nações, eu vou orar pela igreja. Você faça uma lista de umas 10 coisas. Eu duvido se tua oração não muda de patamar. Eu vou orar pelos enfermos, eu vou orar pelo Brasil, eu vou orar, sabe, por um avivamento. Então você faça uma lista de 10, 20, 30 coisas. Aí eu não vou lembrar, meu irmão, ora um pouco e abre os olhos, dá aquela colada. Sabe, tem uns que é especialista na cola. Abre os olhos: Senhor, tem essa aqui, essa aqui, e você continua. Eu duvido que sua oração não mude. O problema é que a gente abdicou do direito de orar. E aí, o que tem de gente fraca na igreja, ainda diz assim: a igreja não ora. Sim, a igreja é você ora. Pastor, isso era pregação para dia de quarta-feira. Você não vem na quarta, então eu vou pregar hoje. Entendeu? Eu queria pregar isso só na quarta, mas não vem na quarta, então eu prego domingo, para que eles comecem a aprender a orar. Seja generoso e seja alguém que dependa da graça de Deus. Ele está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Deus está com vontade de responder, mas como é que tu não dá oportunidade para Deus falar? Tu não dá oportunidade e não diz: Deus, eu quero isso, eu preciso disso. Teu pai, é não teu inimigo, que te vê em secreto te recompensará, disse Jesus. Ele é teu pai. Amém? Você tem medo de falar com teu pai? Mas vamos imaginar que teu pai seja alguém ruim. Sabe o que Jesus disse? Vós que sois maus, sabem dar
boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o que vocês pedirem. Aprenda a ter um relacionamento profundo com Deus. Amém? Terceiro princípio. Eu estou indo só no que Jesus ensinou. Jejuar. Esse é um trabalho pesado. Versículo 16. Se vocês jejuarem, não é isso? Não, é quando? Então, se você precisa ser generoso, Jesus disse, quando deres esmola. Para orar, Jesus disse, quando orares. E para jejuar, quando jejuares. Não vos mostreis contristados. Novamente, Jesus está batendo nos hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando, preste atenção, quando fizeres, unge a tua cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Assim, ao teu Pai, e sim, ao teu Pai, que em secreto, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Opa! Hélio, essa é uma das disciplinas mais difíceis que os crentes acham. Tem gente com 30 anos de crente e nunca jejuou. Eu não sei se isso é uma vergonha ou se é falta dela. Os discípulos de Jesus, aliás, os fariseus, jejuavam na segunda e na quinta-feira. Toda semana os fariseus faziam isso. Os discípulos de Jesus, então, jejuavam na terça e na sexta-feira. Perdão, na quarta e na sexta-feira. John Wesley era um dos que não levava ninguém ao ministério ou a liderança nenhuma se um cristão não jejuasse. E no caso dele, os metodistas era quarta e sexta, igual os discípulos no na primeira igreja lá. Você pode ver isso. Pastor, onde é que você vê isso? Num livro chamado Didaquê, que é o primeiro livro escrito de uma forma assim, como a igreja foi organizada. Isso lá no início. Isso é escrito por eles, chamada Didaquê. Jesus não deu uma opção dizendo, se vocês jejuarem. Mas é quando? Havia um jejum no Antigo Testamento que se fazia uma vez por ano. Toda a nação era obrigada. Depois, no período de Neemias, o período do Purim, a festa do Purim, ele disse, vamos ter que jejuar também, e aí não era mais uma vez, já eram duas. Em meio à grande tribulação, porque a nação corria risco de se perder, então Esther propôs um jejum de 3 dias. Sim. O homem que nós mais admiramos, um dos mais que admiramos é Daniel. E a Bíblia vai dizer que Daniel jejuou 21 dias. Quer mais? O homem que viu a glória de Deus, jejuou 40 dias e 40 noites e estava diante de Deus. Estou falando de Moisés. Elias, o grande profeta, comeu a comida. Quando terminou, o anjo disse, levanta, porque tua jornada é sobremodo longa. E ele disse, na força daquela comida, ele passou 40 dias e 40 noites e não comeu. Estava diante de Deus. Mas o maior de todos,
enquanto Moisés estava diante da glória de Deus em jejum, Jesus passou 40 dias da frente de Satanás. E Lucas vai dizer que 39 dias ele conviveu com as feras. E as feras não era leão, porque na época não tinha mais. Está falando de demônios. Lá estava Jesus. Pastor, bem, então leia o texto. Mateus vai dizer que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi para jejuar, foi para ser tentado. E como ele teria que ser tentado pelo diabo, então ele jejuou. Paulo vai falar muitas vezes em vigília, muitas vezes em jejuns. A igreja separava, olhe, a igreja de Antioquia, e eles quando iam separar ao ministério, eles jejuavam. Que eu estou dizendo aos meus irmãos, aliás, tem até o jejum intermitente, o nome? Intermitente, eu nunca acerto esse nome. Ele é um monjaro natural. Serve inclusive para te emagrecer. Até gente do lado de fora. Aliás, escutem. Até os grandes filósofos antigamente jejuavam para que eles tivessem uma mente, sabe, mais livre para pensar. E a gente só pensa em comida de manhã, de tarde e de noite. Porque nos ensinaram que tinha que comer, comer, comer. Aí a gente fica gordo e diz, então parem de comer, você vai ter que tomar remédio para emagrecer. Porque nos treinaram o tempo todo a comer e nós não fizemos sequer. Eu estou falando de disciplina espiritual, mas isso também serve, irmão, não só para a espiritualidade, mas para a nossa vida. Jesus está dizendo, jejuem. Quando vocês fizerem, agora não faça para dizer para os outros que você está fazendo, faça por um encontro com Deus e você vai ver o que é que Deus vai fazer. Amém? Quer vitória? Seja generoso. Quer vitória? Ore. Quer vitória? Jejue. Tenha uma relação profunda com aquilo que Jesus diz. Ai, Jesus é maravilhoso. Ai, pastor, eu gosto muito dos ensinamentos de Jesus, então ande com ele. Talvez você se arrependa, porque Jesus não faz, irmão, não coloca máscara em ninguém. Não, as mesmas pessoas que colocam, Jesus não. Jesus está dizendo, ei, você precisa. Por quê? Vosso Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Eu não estou dando uma aula aqui de jejum, mas eu queria dizer aos meus irmãos que é bom jejuar. Pastor, eu não aguento o dia todo, vai até meio-dia? Pastor, mas meio-dia eu desmaio, fica até 9 da manhã, não come à noite, já não janta, que já vai estar bom demais, não vai nem sonhar doidice. Aí tu vai até 9 horas da manhã, na próxima vez você vai até meio-dia, quem sabe você vai até 4 horas da tarde. E eu estou falando para vocês, e eu sei do que estou falando. A primeira vez que eu jejuei, e Manildo, quando chegou às 11 horas do dia, eu estava morrendo, eu digo, meu Deus, suado, e eu digo, meu Jesus, isso aqui não foi Jesus que inventou não, deve ter sido o capeta, porque está me matando. Rapaz, eu lutei demais, e na próxima eu digo, eu vou, na outra vez, eu fui até 2 horas da tarde, Jesus, eu digo, isso é sacrifício de doido, não tem sacrifício de louco, não tem? Eu digo, acho que é o que eu estou fazendo, eu digo, mas eu vou testar. Na vez que eu fui até 11 horas da noite, ou seja, eu virei, eu digo, eita glória, eu consegui, mas só Deus sabe como eu estava. Eu não senti, irmãos, eu não vi anjo, eu vi, foi tudo enquanto, menos anjo, eu vi assim os estrelinhas que eu queria desmaiar, eu vi de tudo, mas eu digo, eu vou continuar. A Bíblia chama isso de afligir a sua alma, e eu estava afligindo a minha alma, porque eu digo, eu preciso jejuar, eu preciso ter essa relação com Jesus. Eu comecei a fazer de 24 horas e era sem água, vocês podem imaginar. Depois eu fiz 48 horas sem água, depois 72 horas sem água, e depois eu comecei a sentir cãibra nas minhas pernas. Eu digo, não, o negócio aqui está ficando feio, não dá mais para fazer sem água. Eu digo, vou começar a tomar água.
Vocês não sabem quanta graça isso me aconteceu. Aliás, até hoje eu recebo graça por causa desse período de jejum. No dia que eu fiz 7 dias, eu digo, meu Deus, com água, tá? Não era só água. Eu fiz 7 dias. Oh, Jesus, já não era mais tão pesado. 7 dias para mim ficou mais leve do que até meio-dia, na primeira vez que eu fiz. E vocês não sabem quantas revelações Deus traz para nós. E assim, eu já disse isso, eu não gosto de falar isso para teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, eu não tenho, isso aqui não tem a ver com uma propaganda, é só para, de alguma forma, incentivar os irmãos. A última vez eu fiz de 21 dias, só na água, e vocês, aí não é fácil. Né? Então, eu tomava água, tomei algumas águas de coco, e nesses 3 períodos, durante esses 21 dias, a Ellen botou uma maçã e bateu no liquidificador, né? Então o suco da maçã, era só ele, não tinha açúcar, não tinha nada, era só da maçã mesmo, que eu tomava por causa do estômago. Foram 21 dias, só líquido. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero incentivar os meus irmãos a fazerem. Ah, pastor, eu vou fazer 21, não, porque você morre. Faça devagar, faça até meio-dia, mas faça, experimente. Eu estou próximo a uma nova jornada de jejum novamente, e eu vou fazer, irmãos, e isso traz benefícios espirituais, inclusive físicos. Experimentem, e vocês vão ver a glória de Deus, vocês vão ver o que Deus vai agir, irmãos, porque aí você tira tempo de estar meditando nas coisas de Deus, de orar, de buscar a face do Senhor, e você vai vê-lo. Eu estou dizendo que a igreja esqueceu de princípios que são básicos daquilo que Jesus ensinou. Isso aqui é o primeiro grande sermão de Jesus, Jesus ensinando os seus discípulos. Vocês são felizes, já têm tudo que vocês precisam. E a igreja primitiva orava e jejuava e eram generosos. E o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos entregou na nossa mão? Diz, façam. Quando vocês fizerem, não faça para chegar aqui na frente e contar um testemunho de 21 dias, não é isso. E não é isso que eu estou tentando mostrar para os meus irmãos, que eu sou mais poderoso do que ninguém, não é isso. O que eu estou dizendo é que se eu fui capaz de fazer 21, você pode fazer pelo menos de 1. Amém? Se não dá para fazer 21, faça 1, mas faça. Experimente coisas novas. Adentre, sabe, nos portais celestiais para descobrir riquezas que você até então não descobriu. Aí a gente fica mais forte, mais corajoso, mais cheio de fé, mais cheio de vontade de caminhar. Um dia disseram para Jesus, eu vou encerrar com isso aqui, eu não vou nem falar do quarto, mas eu vou só dar um spoiler. Jesus disse, acumule tesouro no céu. Mas voltando aqui, um dia disseram para Jesus, Senhor, nós jejuamos, os fariseus jejuam, os discípulos de João todos jejuam, e os teus discípulos não jejuam, Jesus, que negócio é esse? Ele disse, como é que vão jejuar? Se o noivo está presente, ou seja, eu estou presente, eles não precisam jejuar, mas vai ter um dia que o noivo vai ser tirado, e eu digo, nesse dia eles vão jejuar. Jesus foi para o céu, aí ele disse, está na hora de vocês jejuarem. E como disse, apenas como spoiler, versículo 19, não acumuleis tesouros, acumuleis para vós outro tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Não juntai para vós outros tesouros, mas ajuntai para vós outro tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e nem ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Jesus não está dizendo necessariamente, irmãos, que você não pode ter riquezas, porque depois ele vai falar de riquezas. O que Jesus está dizendo é, onde está o teu coração? Jesus está dizendo, ei, coloque, faça coisa que o céu acumule. Que você, sabe, comece a fazer coisas para a eternidade. Pare de ser imediatista aqui e agora. Paulo diz, se nós pensarmos apenas no tempo presente, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ei,
Se nós, e eu vou encerrar com isso aqui, se Deus for muito generoso, assim, bem generoso para a nossa geração, alguns vão chegar a 105 anos, já ultrapassou o limite, mas chega. Não é? Vamos botar aqui 100, é generosidade demais. 100 anos. Só que, quando terminar aqui, você sabe quantos anos nós vamos ter na eternidade? Então, por que se preocupa tanto com o tempo presente, que é passageiro, e esquece-se a eternidade? Jesus está dizendo, ei, faça coisas para a eternidade. Faça coisa enquanto você viver aqui, faça, mas fique de olhos postos na eternidade. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A Ele seja a glória para todos sempre. Se você concorda comigo, diga um amém. E dê uma salva de palmas a Jesus nosso Senhor.